Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o IBGE divulgou um levantamento apontando que no Brasil há 5 milhões e 100 mil domicílios em condições precárias, né, que são caracterizados ali por um padrão urbanístico irregular, que existe carência dos serviços essenciais, lugares inclusive que muitas vezes a única ação do Estado é a ação policial. A gente tem aí uma série de problemas e também, mas nessa pandemia isso ainda salta mais aos olhos, né? Porque muitas vezes as pessoas sequer conseguem fazer o isolamento social da forma devida. Como é que você viu aí esses dados do IBGE, Fausto? Então, Glauco, acho que a gente está com esses dados, vai esclarecendo um pouco, inclusive, alguns dos dilemas que nós estamos vivendo hoje com relação à pandemia. Não é só uma questão do próprio isolamento, né? São residências que não têm, inclusive, uma parte importante dos direitos da cidadania, né? Nós estamos falando de serviços básicos, né? Serviços de água, serviços de esgoto, serviços de coleta de lixo, serviços de entrega, inclusive, né? Ou seja, no momento em que a gente tem uma pandemia, em que as pessoas deveriam ficar em casa, na sua grande maioria, esses lugares têm muita dificuldade, inclusive, de acessar esses benefícios, né? Acessar esses serviços. Eu acho que esse é um dado importante, é um dado que vai mostrando para a gente o quão difícil também é a gente conseguir encarar, nesse cenário de pandemia, as condições reais aqui da população, as condições reais de moradia. Na outra ponta, é importante a gente olhar como é que a pandemia, inclusive, ela foi se espalhando quando chegou nesses conglomerados. Não é à toa que a gente viu a nossa primeira grande crise, né, do ponto de vista da doença, lá em Manaus. E Manaus é a cidade com a maior proporção de domicílios nessas condições, né, das grandes cidades. Então, a gente vai olhando ali o quanto está colocado enquanto dilema para nós aqui no Brasil. A questão da habitação é uma questão fundamental a ser enfrentada, é um direito a ser enfrentado, e a gente sabe que com a renda do brasileiro, essas moradias, né, ou seja, esses conglomerados de moradia com muita dificuldade e poucos serviços, eles fazem parte da realidade. E por isso o Estado precisa construir ações que passam no mínimo, para você prover serviços para essas comunidades. É claro que a gente sabe também que uma das características dessa comunidade é a questão da posse da terra, né? A questão da posse do bem, né? da casa, propriamente dita, do ponto de vista formal. Essa é uma outra dificuldade quando a gente vai olhar, por exemplo, como é que essas famílias acabam acessando o sistema bancário, né? Se elas acabam tendo um sistema de crédito. Normalmente, algumas dessas moradias, inclusive, você sequer consegue registrar como domicílio. Então, isso é um outro problema que a gente vai encontrando aqui no Brasil e que vai ampliando a nossa dificuldade. Mas, de certo modo, esses dados vão mostrando para nós o que é um pouco o Brasil. O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país desigual, o Brasil é um país que uma parte significativa da sua população vive em condições muito precárias, né? Em que em momentos de doença, em momentos de pandemia, isso se explicita e isso cobra o seu preço muito alto. E outro dado também divulgado ontem, né, Fausto, falando ainda das dificuldades que as pessoas têm para enfrentar a pandemia, além das condições precárias de moradia, onde, como você ressaltou, elas não têm acesso a serviços básicos que são necessários justamente para a higienização, como fornecimento de água, mas a gente teve ontem a divulgação pela consultoria Dados, a pedido do jornal Valor Econômico, de um estudo mostrando que o total de domicílios sem renda do trabalho cresceu em 1 milhão de unidades no Brasil, 6,5% a mais nesse primeiro trimestre, isso sem ainda ter os impactos econômicos decorrentes aí da crise do coronavírus. Isso é bastante preocupante, Fausto? Não há dúvida, esse é um dado importante para a gente tentar entender e organizar um pouco o nosso debate para frente aí com relação à defesa da permanência do abono, né? O abono emergencial ali dos R$600, ele cumpre para essas famílias um papel fundamental.
Nós estamos falando aí de um conjunto enorme de famílias que já não tinham renda ou uma renda muito baixa. E nesse momento, isso está se ampliando. Essa pesquisa ela pegou ali o primeiro trimestre do ano, ou seja, do ponto de vista da pandemia, foram basicamente 15 dias ali do agravamento da pandemia. Nós já estamos há 2 meses desses dados, né? Então significa que muito provavelmente a quantidade de domicílios sem renda do trabalho está se ampliando e coloca para nós, coloca para a sociedade em geral, o quão importante é o papel do Estado, o quão importante é que a gente mantenha alguma renda para esse conjunto de famílias até que a economia, até que a situação econômica volte a alguma normalidade. Nós estamos falando ali, em grande medida, de pessoas que estão desempregadas, que estão desalentadas, que são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, de alguma forma, e aí com a economia informal, basicamente ela deriva do ponto de vista do afastamento social, o que a gente está assistindo aí é muita dificuldade. É fundamental que a gente comece agora, acho que nós estamos com tempo para isso, pelo menos, nós estamos aí com, as famílias estão recebendo a sua segunda parcela, mês que vem já recebe a última parcela, e a pergunta que a gente deixa é o que será desses brasileiros a partir, então, de julho. Ou seja, julho nós vamos estar chegando ali no auge do inverno. Ontem foi divulgado os dados, ou seja, pela primeira vez morreram mais de 1.000 brasileiros, resultado aí da Covid-19, e de repente nós vamos provavelmente caminhar para que no auge da crise, no auge no número de doentes, no auge no número de óbitos, a gente ainda tem a suspensão do benefício. Eu acho que é fundamental que a sociedade comece a se organizar, que a gente comece a compreender o que significa, de fato, os R$600 para uma parte importante e significativa dessa sociedade, que isso transpassa, inclusive, a pandemia. Nós estamos falando aí de um conjunto de pessoas, um conjunto enorme de famílias que não conseguem ter renda, simplesmente porque o nosso sistema econômico, ele acaba, de certo modo, excluindo uma parte importante da mão de obra, uma parte importante dos trabalhadores, que não podem ser esquecidos pela sociedade. Eu acho que é papel da sociedade em geral a gente abrir esse debate, deixando muito claro que a pandemia não vai passar tão rápido quanto se imaginava, de um lado, e a crise econômica que vem com ela vai ter consequências tão grandes quanto a própria questão da questão sanitária. Eu acho que é o momento para a gente abrir esse debate, colocar a questão de que é fundamental que o abono emergencial caminhe para se tornar uma renda básica de cidadania. Essa mobilização, como você ressalta, tem que começar desde já, Fausto. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.